Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Niuly Medeiros, sou psicóloga e esse é um canal destinado à saúde emocional. A gente tenta abordar coisas do cotidiano que estão acontecendo aí à nossa volta, falando de saúde emocional de uma forma simples, bem acessível, mas baseada na psicologia humanista existencial e nos teóricos que nos ajudam a pensar o nosso mundo sob uma nova lente, tá certo? E eu quero convidar você para refletir sobre alguns assuntos nesse momento. O nosso assunto de hoje é morte. Pois é, não é um assunto muito agradável, eu sei. E não é um assunto fácil de refletir, nem fácil de falar, e muito menos de vivenciar, né? Especialmente nos dias de hoje. Mas sabe, vou dizer para vocês, isso nem sempre foi assim. Há muito tempo atrás, as pessoas encaravam a morte de forma diferente. A morte era algo considerado natural, algo que era vivenciado dentro de casa, no meio da família. Você vai lembrar, já ouviu falar naquela época que os médicos eram médicos de família e vinham em casa, a pessoa que estava doente ficava em casa, né? Então a família toda participava daquela experiência de perder uma pessoa amiga, uma pessoa amada. As próprias crianças, elas cresciam vendo aquilo como parte da vida, algo que algum dia ia chegar para todo mundo, né? Era uma certeza, fazia parte do horizonte, fazia parte da experiência de todo mundo e era uma experiência próxima, bem real, bem vivenciada, né? E depois que os séculos foram se passando, no século XX, a medicina teve um grande avanço e os hospitais foram criados, e então o doente ele foi tirado de dentro de casa e foi levado para um outro ambiente, né? Para longe da família, para longe dos olhares, dependendo do caso, para o CTI, onde menos pessoas ainda tinham acesso, e a vida passou a não parar mais. Dependendo do caso, o doente estava sendo cuidado por especialistas e a família, ela prosseguia com a vida. Quem trabalhava continuou trabalhando, quem estudava continuou estudando, o doente estava lá sendo cuidado, a morte passou a não mais ser vivenciada de perto, né? Mas sim de longe. E quando finalmente acontecia, era algo que precisou ser superado. A gente ficou com aquela obrigação de superar a morte, de esquecer, bola para frente, deixa isso para trás, o tempo vai se encarregar, né? Como se fosse algo realmente a ser superado. Então veja, nós passamos de um estado de naturalização da morte, ela era algo natural, para uma negação, uma evitação da morte, algo que a gente tem que esquecer, superar, deixar para lá, né? Só tem um problema, como é que faz isso no nosso contexto atual? Nesse contexto em que nós estamos perdendo, infelizmente, amigos próximos, parentes, né? Os médicos, como é que eles vão superar o fato de estarem lidando com a morte tão de cara, às vezes tendo que escolher quem vai para o respirador ou quem não vai, quem é que vive, quem é que morre? Como superar isso, né? Como negar isso? Parece que existe uma cobrança externa do nosso tempo de que a gente precisa superar essas perdas, de que a gente precisa continuar a vida, bola para frente. Existe essa cobrança externa
enquanto que por dentro a gente está sentindo, né? E as pessoas estão me perguntando como é que eu faço para superar, como é que eu faço para sentir menos essa perda, o que eu faço, né? E eu vou dizer algo para vocês, parece que nessas perguntas está embutida a sensação de que existe algo de errado com sentir a morte de um parente, de um amigo. Parece que no fundo a gente quer superar porque ficar muito tempo sentindo a morte de alguém, isso deve ter algo de errado, né, com isso. Especialmente nesse contexto, veja, as pessoas estão indo para o hospital e não está havendo despedida. As palavras finais não estão sendo ditas, ou se estão sendo ditas, nós não estamos lá para ver nem para ouvir, porque não pode ninguém ir junto. Os enterros estão sendo realizados de caixão fechado, com 3 ou 4 pessoas no máximo, e ninguém pode se abraçar. Esse é o contexto que a gente está vivendo. E as pessoas continuam se perguntando como é que eu faço para não sentir isso. Eu não sei. Eu não sei se é possível não sentir isso. Eu sei que houve uma época em que sentir isso era natural. Sentir a dor da perda, né? Foi quando a gente parou de encarar isso como natural que começou a doer mais. Parece que todos nós estamos assim, a gente lida melhor com a perda de uma pessoa mais idosa, bem mais idosa, né? Porque a gente entende que ela já viveu muita coisa, ela já realizou, ela já experimentou, ela já escolheu, ela já viveu as possibilidades. Enquanto que aquele amigo nosso tão jovem, tão saudável, uma pessoa mais nova, uma criança, a gente tem muita dificuldade de lidar com essa perda porque a gente fica pensando que ele, poxa, tinha toda uma vida pela frente, né? Como se ainda estivesse na frente dele tantas possibilidades, tantas coisas a serem vividas e que ele não viveu. As possibilidades foram tiradas dele, né? Mas veja, antigamente as pessoas morriam bem mais cedo. Morria-se de gripe. É que a medicina, ela avançou tanto nos últimos tempos que ela parece que conseguiu afastar do nosso olhar a possibilidade da morte. A expectativa de vida cresceu muito. Ela nos deu a ilusão de que a gente conseguiria manter a vida. E manter a vida é manter as possibilidades, né? Enquanto houver vida, a pessoa é possível que ela se forme, é possível que não, é possível que ela se case, é possível que não, é possível que more fora do país, é possível que não, é possível que a gente faça as pazes ou talvez não. Enquanto há vida, há possibilidades. Mas de repente a morte vem e acaba com todas essas possibilidades. E aí as pessoas me perguntam, como não sentir? Como é que eu faço para doer menos? Gente, a morte, ela parece que sempre esteve no nosso horizonte. Ou não? A medicina, ela parece ter afastado um pouco a morte do nosso olhar. Mas quando a gente nasce, ela é já uma certeza.
A gente não sabe se vai namorar ou não, se vai casar ou não, se vai se formar ou não, mas uma coisa a gente sabe, que a vida terá um fim. Ela sempre esteve no nosso horizonte, ela sempre fez parte. Mas a medicina, o avanço da medicina, isso foi ótimo, porque prolongou a vida, prolongou as possibilidades, mas ao mesmo tempo a gente ficou com a ilusão de que conseguiria controlar a morte. E é uma ilusão. A gente não tem esse controle. A gente sofre muito também pela quebra dessa ilusão, pela decepção de algo que a gente achou que podia controlar, manter, segurar, e não consegue. Porque a perda de uma pessoa, poxa, tão jovem, aquele meu amigo, tão saudável, e se foi, a gente começa a perceber que se ele, que era jovem, saudável, se foi, então isso é uma possibilidade para mim também. E isso assusta. A gente perceber que nós somos frágeis assim, assusta. A gente perceber que também está diante da mesma possibilidade, dói. Porque a gente passou a encarar a morte como um obstáculo a ser vencido, como algo a ser superado, e não como uma parte da vida. A morte é uma parte da vida, né? Quando a gente nasce, ela já é uma certeza. Só que a gente não vem com um contadorzinho aqui na testa dizendo o número de dias que tem pela frente, o número de horas de vida. A gente nunca sabe. E não é hoje, com esse vírus aí, que essa situação está incerta, não. Nós nunca soubemos. Pare para pensar. Nós nunca soubemos quanto tempo tínhamos de vida. Nós sempre estivemos vulneráveis. Sempre estivemos diante da possibilidade da morte. Foi quando a gente começou a se fechar a essa possibilidade, a pensar que essa possibilidade não existia ou estava muito longe, muito distante. Foi aí que começou a doer mais. O que eu posso te dizer, você que está me perguntando o que eu faço para não sentir tanto isso? Eu não tenho nada a lhe dizer. Eu não acho que você deva procurar sentir menos, porque sentimento não é uma coisa que a gente engole, nega. Sentimento se sente. Então, talvez vivenciar esse sentimento seja uma possibilidade. Entender que a vida não é um lugar de plenas realizações, né? A vida não é um lugar onde tudo vai se realizar e da forma como a gente espera. Não, a vida é um lugar de possibilidades. É possível, e eu torço sempre pelo melhor possível. Mas eu entendo que o pior também é uma possibilidade, né? Enquanto houver vida, há possibilidades. Então, o que eu diria para você? Aproveite as possibilidades. Porque eu entendo que nesse contexto que a gente está vivendo, as nossas possibilidades diminuíram. A gente não pode viajar, a gente não pode sair com os amigos, abraçar, a gente tem um monte de coisa que a gente não pode fazer. Mas veja, mesmo aí no seu mundo, no seu raio de ação, existem possibilidades, porque existe vida. Enquanto há vida, há possibilidades. Então,
Sabe aquelas coisas que você achava que eram tão pequenas que você deixou para fazer depois porque elas eram uma possibilidade? Tipo abraçar, tipo dizer que ama, tipo dizer, puxa, eu tô tão orgulhoso de você. Reatar aquele relacionamento, oferecer aquele perdão ou pedir aquele perdão, refazer uma relação, tudo isso são possibilidades. E que enquanto há vida, elas estão aí. Mas no momento em que a pessoa se for, talvez doa mais pelo fim dessas possibilidades. Então, eu convido você a refletir sobre aproveitar as possibilidades enquanto elas estão aí, para que você não se arrependa daquelas que você perdeu. Outra coisa que eu diria é que a frustração faz parte da vida, né? E quando a gente tem um desejo, um sonho, uma expectativa, algo que a gente quer realizar, aquilo, na verdade, esse desejo, ele está dentro de nós. Então, já faz parte de nós, embora ele ainda não tenha se realizado. Então, quando ele não acontece, isso traz frustração para a gente, né? E a frustração, ela dói, claro. Então, o que a gente faz? A gente precisa rever essas expectativas. A expectativa de controlar a morte, a expectativa do número de anos que uma pessoa vai viver. A gente precisa rever isso, né? E o que faz quando uma frustração acontece e aquela nossa expectativa não se realiza? Faz igual o GPS, né? Recalcula a rota. Vamos recalcular. Vamos pensar em outra coisa, no sentido de quando a gente se frustra com a morte de alguém, porque a gente tinha uma expectativa que não se realizou, então não há nada a fazer, a não ser aceitar que a morte era uma possibilidade. Aceitar que desde que nós nascemos, somos seres que terão um fim. Somos seres que estamos destinados à morte. E isso faz parte da nossa existência, faz parte do nosso horizonte histórico. E a última coisa que eu queria deixar para você refletir é a seguinte. Nós não temos controle sobre esse cenário que está aí, nem sobre a morte, já vimos isso, mas existe uma coisa sobre a qual nós temos controle, além do nosso autocuidado, né? Você pode sair com a máscara, você pode usar luvas, você pode higienizar, enfim, tomar todas as precauções, isso faz parte do nosso autocuidado e você tem controle sobre isso. Mas além disso, Viktor Frankl foi um psicólogo que viveu a experiência do campo de concentração nazista. E ele escreve no seu livro, Em Busca de Sentido, que ele viu o ser humano no seu pior e no seu melhor. No seu pior, porque ele viu seres humanos que inventaram câmaras de gás. E no seu pior, no seu melhor, porque ele viu seres humanos caminharem na direção das câmaras de gás de cabeça erguida. E aí ele tem esse insight, ele descobre o seguinte, que nós podemos ser despidos de tudo. Tudo pode ser tirado do ser humano, como daqueles homens foi tirado. Eles foram privados dos seus parentes, dos seus amigos, das suas casas, dos seus bens, das suas roupas, até das suas identidades, porque receberam números, não tinham mais o próprio nome. Tiraram tudo deles. Mas Frankl percebeu
que diante da morte, uma coisa ninguém poderia tirar deles, que era a escolha, a liberdade que eles tinham de decidir como encarar a morte. E por isso Viktor Frankl viu seres humanos indo para a morte desesperados, o que é totalmente humano e compreensível, mas ele também viu seres humanos enfrentarem a morte com tranquilidade, de cabeça erguida, e ele percebeu que era uma escolha. E essa escolha, ninguém pode tirar de nós, de nenhum de nós. Nós não temos o controle sobre esse vírus, sobre essa pandemia, sobre quantos vão morrer ou quantos vão viver. Mas nós temos a escolha de como encarar a eminente morte de alguém. Nós podemos encará-la como algo que faz parte da vida e para o que todos estamos destinados algum dia, ou podemos encarar como uma surpresa, algo que interrompeu, algo que frustra as nossas expectativas. E essa diferença talvez faça diferença no sentir, no experimentar a dor da morte, né? Então, eu espero que você, nesse momento, não precise passar por essa experiência de perder alguém. Eu estou na torcida, mas eu também sei que a vida não é um lugar de plenas realizações e não é porque a gente deseja que vai acontecer. Então eu sei que há lugar para a frustração, eu sei que há lugar, a possibilidade de que algum de nós sofra uma perda. Mas eu convido você a experimentar a sua liberdade e decidir, escolher como encarar esse momento de perda. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado de conversar, de refletir. Vou deixar você aí com essas reflexões, tá certo? E deixar o meu contato aí na descrição, caso você queira um contato mais pessoal pelo Zap, tá certo? Um abraço, se inscreva aí no nosso canal, aperte aí o botãozinho, se você gostou, aperte o like, aperta aí, clica aí no inscrever-se para você receber os nossos próximos vídeos. Eu espero que eles tragam mais saúde emocional para todos nós. Um abraço, tchau.